Fala, meninas! Olha aqui! Depois de uma série de dias, né, que nós não postamos alguns vídeos devido a algumas dificuldades que nós encontramos na questão de tempo, mas estamos de volta com toda a força e muito amor e carinho. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por permitir eu entrar em vossos lares aí. Que a graça do Eterno sempre esteja com cada uma de vocês. E hoje é quarta, né? Então quarta é dia de quê? Fala especial. E a fala especial de hoje está muito, muito, muito especial. Foi uma sugestão muito linda que veio até mim e eu tenho muito amor de falar desse tema, porque foi um tema em que Deus me ensinou muitas coisas. É um tema falado por algumas pastoras evangélicas aí, e que em algumas delas Deus me ensinou através delas a respeito desta fala especial, que é o orgulho espiritual. O que é o orgulho espiritual? Bom, eu vou explicar na minha expectativa, tá? Daquilo que eu entendo que é orgulho espiritual. Como você já sabe, eu sempre menciono aqui no canal, principalmente na fala especial, que é quando a gente traz alguns assuntos referente à palavra. Não sou a dona da verdade, estou aqui para aprender juntamente com vocês. Muitas coisas que eu digo são de vivências, de coisas que eu estudo e que leio. Não defendo, falo que é a verdade única, pois não é. Porque a verdade é a palavra de Deus, que está aqui sim. Isso eu defendo, é uma verdade, mas as minhas falas aqui são de conhecimentos e eu oro muito a Deus que alcance você. Que de uma maneira ou outra isso tenha trazido à sua vida um transformar, algo especial de Deus, como trouxe a minha vida. E para que você continue recebendo aí, juntas, partilhando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é muito importante, meninas, que vocês estejam sempre compartilhando, deixando like, porque isso traz um entendimento ao YouTube que vocês estão gostando, então um engajamento para o canal, para que a gente continue aqui falando, né, e trazendo esse momento muito rico para nós. Então vamos lá. O que para mim é um orgulho espiritual? O orgulho espiritual, quando eu me coloco no sentido de que eu já sei tudo na vida com Deus e que eu não consigo mais aprender de nenhum jeito. Para mim é um erro muito grande aí, né? Porque em toda a nossa vida cristã, independente se eu fiz algum curso, se eu sou formada em teologia, ou se eu tenho alguma formação eclesiástica como pastor, diaconisa, líder, mestre, todos nós, em todo o tempo, nós aprendemos sempre. A palavra de Deus nos diz em que todo o tempo é um tempo de cura a nós, que nós vamos nos santificando com os santos, que é nós, como igreja, mas em que a gente nunca chegou à perfeição, né? Até porque quando a gente chega, a gente já vai com Cristo lá na glória, porque aqui é um tempo de nos moldar e nos preparar para isso. E eu também coloco que o orgulho espiritual é quando eu começo a pregar coisas que eu não vivo, sabe? É totalmente um orgulho e também uma falsa imagem cristã, né? De quando a gente tem uns dizeres populares aí muito coerente para esse momento, que diz assim, que a gente rotar santidade. E muitas pessoas às vezes não engajam em um canal cristão, não ouve algumas pessoas cristãs por isso, porque muitas de nós usamos o conhecimento em que nós estamos para trazer isso, sabe? Para arrotar uma coisa que eu não vivo, para achar que eu sou melhor pelo contexto bíblico, porque eu tive uma oportunidade de fazer curso com algumas pessoas de nome, ou porque fui ter para outras cidades fazer um curso, ou porque Deus fala comigo, como eu já trouxe aqui no canal sobre a história de Ezequias, que quando ele pediu para que Deus curasse ele, e Deus curou, deu para ele mais 15 anos. Então um orgulho dentro dele, de uma maneira de como se ele fosse o único, como se a importância da cura fosse ele, mas não, a importância da cura foi totalmente Deus, foi a magnitude de Deus, foi o olhar lindo de Deus para a vida dele. Deus quis dar esse presente a ele, mas a soberba, às vezes, o orgulho, e eu acho que um dos piores é o espiritual, porque a gente acredita que a gente está bem nesse contexto.
A gente defende uma fé nossa, que às vezes é só nossa. Não é de Cristo, não é da palavra, não é nada. É só coisas que eu mesmo coloco dentro de mim. É um perigo muito grande. E quando eu disse no início do vídeo que eu aprendi, foi porque quando a gente começa um caminho de cura em Deus, a gente começa muito murchinho, vou usar essa palavrinha, muito quietinhos. Então a gente é muito humilde, a gente é muito bonzinho, ai, tá bom. A gente escuta tudo, tá em todas as reuniões, tá em todos os lugares. A gente quer aprender de tudo. Quando a gente vai pegando conhecimento, pegando maturidade, a gente começa a ter um olhar diferente, né? Achar que não precisa mais, que isso era na época quando eu ainda estava caminhando, mas não existe época. A gente está caminhando todos os tempos. Quando a gente amadurece, claro, a gente fica seletivo. Eu falo muito sobre isso, eu acredito que a gente precisa ser seletivo em algumas coisas que a gente escuta. Mas eu não estou defendendo aqui de que eu acho que eu não precise mais estar ouvindo outras pessoas, né? Uma das coisas que mais mexe muito no meu coração, que me faz crescer, é que na minha igreja eu tenho 2 mentoras que me acompanhou desde o início, né? 2 pessoas muito especiais em que elas hoje são pastoras, né? Elas são pessoas, assim, maravilhosas. E elas cresceram muito, muito mais do que no início, quando a gente começou. Quando eu comecei, elas já eram pastoras, já eram mentoras, já eram ministras, já cuidavam de mim. E crescemos muito mais nesse contexto, né? Elas, principalmente. E hoje eu vejo elas pedindo conselho pra mim. Hoje eu vejo elas pedindo pra que eu ore, pra que eu fique junto com elas. Como isso me quebra. Me faz ver de que não existe uma posição. Ai, imagina, eu vou pedir pra pessoa que eu mentorei. Qual que é a diferença, né? Então eu vejo que não há um orgulho ali de uma diferença porque fez tal coisa, porque tem tal coisa, né? E como Jesus, ele é muito enfático nessa parte, quando a gente lê lá as cartas de Paulo, todo o evangelho, né? Tá muito. Jesus fala muito dos fariseus. Por que Jesus fala tanto dos fariseus? Por quê? Porque era um orgulho ridículo que eles tinham. Porque eles eram o dono da lei, dono da verdade, dono de nada, eram terríveis. Eram hipócritas, eram orgulhosos, eram ridículos a mente, a maneira que eles colocavam ali. Então, como Jesus sempre fala disso, e a mesma coisa. É quando eu estou dentro de um corpo e parece que eu nunca faço parte desse corpo de tão orgulho, sabe? É porque a minha língua estranha é melhor que a do irmão. É porque as minhas coisas são melhores do que o irmão. É porque o contexto que eu estou vai dar certo. Tudo dá certo num contexto de corpo, porque o Cristo está nesse corpo. Não é referente a mim. Não é referente às minhas coisas, aquilo que eu faço. Não é referente. E a gente tem que tomar muito cuidado, meninas, porque quando a gente começa nesse caminho na vida com Cristo, a gente começa a aprender muita coisa, é maravilhoso. A gente ganha curso, a gente faz curso, a gente cresce, mas não é pra eu não é pra eu fazer uma classe de que eu tô mais crescidinha do que o outro, não é pra eu me colocar num pedestal ou num degrau a mais, tanto que a palavra de Cristo fala, quanto mais eu aprendo, menor eu fico. Quanto mais eu sei de Cristo, mais eu me olho, mais eu fico, meu Deus, quanto eu preciso cada dia mais me curar e melhorar. Essa é a nossa verdade. E eu quero trazer para fechar toda essa minha fala, no livro de Gálatas 3, começa a dizer assim, os Gálatas, né? Paulo escrevendo a igreja de Galácias, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos faccioou a vós outros, antes cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificador? Ele está fazendo uma pergunta, vocês estão mudando, vocês estão tendo grupinhos, vocês estão fazendo dissensões, se Cristo foi crucificado, ele indaga, Cristo foi crucificado? E continua o verso, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gente, para mim esse contexto é fantástico, porque eu acho que quando a gente se acha muito na questão evangélica e quando a gente tem esse orgulho aí, é porque a gente acha que o que a gente faz é maior. E como vem aqui Cristo falando pra gente, olha Paulo, né, trazendo esse entendimento aqui. Obras, leis, é nisso que vocês se apegam então? É nesse contexto? Essa é a sua fé? E diz aqui, sois assim insensatos,
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quando eu creio que as minhas obras traz a mim algo é carne, porque as obras não traz nada a nós. Em Tiago fala que a obra sem fé ela é morta. Por quê? A fé é o quê? A fé é tudo, gente. A fé é eu crer nesse Deus maravilhoso. A fé é eu crer que eu posso orar para você ser curada mesmo quando você não entende. Não está atrelado à minha obra, ao meu despertar de ir na sua casa, de orar, de mandar mensagem, de cuidar você. Totalmente a fé. Posso fazer essa obra, posso fazer mil coisas, mas se eu não tiver fé no Cristo, no Cristo crucificado, na morte de Cristo que ressuscitou, ela é apenas algo que eu fiz, mas não na verdade do cristianismo, do evangelho, que é isso que a gente tem que caminhar e trazer para nossa vida. Terá sido em vão tantas coisas que sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O seu cristianismo está pela pregação da fé ou pelas obras? Quem somos nós como cristão? Orgulho? Ou a verdadeira fé em Jesus? Nas obras que ninguém precisa ver que eu estou fazendo, mas pela vontade do cuidar como Ele nos ensinou. Uhul! Ai, vidas, leia esse texto, tá em Gálatas 3. Leia inteiro, é maravilhoso. Deus abençoe. Espero que tenha alcançado a sua vida. Compartilhe. Fique ligadinho, tem muita coisa nova aí, porque Deus é bom. Uhul! Fui, vidas! Fala, minhas meninas!